Bom dia, pessoal. Obrigada, Yara, pelo convite aqui de estar. Parabéns pela organização do curso. Eu sei que vocês tiveram aulas ótimas aí com pessoas, com profissionais muito bons. Hoje eu quero falar um pouco para vocês da introdução ao exame citológico, efusões, e mais para o final do dia eu vou dar uma introdução também ao exame de microbiologia. Microbiologia, tanto as bactérias como o micológico, tá? Então, meu nome é Priscila Zorzeto, eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Me formei lá em 2011, né? Olha como o tempo passa, o tempo passa muito rápido. Depois que eu me formei, eu prestei a residência, comecei a residência em patologia clínica, na própria Unisa mesmo, só que eu tive a oportunidade também de ir para o Instituto Butantan, fazer o aprimoramento profissional lá. O meu aprimoramento profissional no Instituto Butantan, que é um lugar de referência até mundial, foi voltado à microbiologia e parasitologia. Porém, eu nunca deixei de fazer plantões na área de patologia clínica, tanto em centros de diagnóstico como hospitais, né? Então, é uma área que eu sempre atuei. Depois, eu fui buscar um pouco mais de conhecimento na citologia, então, eu fiz alguns cursos básicos, bem básicos na Ancribepa, foram um dos primeiros que eles lançaram, e depois o primeiro curso no Instituto Bioéticos, que acho que eles classificam como uma especialização. Ele durou aproximadamente um ano, era um fim de semana por mês, sábado e domingo, o dia inteiro. E, assim, o que eu posso recomendar para vocês e sugerir façam, se vocês tiverem o tempo, o investimento, o interesse, façam esse curso, porque ele dá retorno, tá bom? Tanto no Instituto Bioéticos, eu não sei se eles oferecem hoje ainda, ou em outras instituições, o Vet School, do Fabrício Grande, do Hugo, ou até mesmo na PAV, eu não sei se eles oferecem, mas é um curso que vale a pena, sim, vocês fazerem, porque vai agregar ao seu serviço. A gente sabe que na área da veterinária, a gente não tem aquela carreira que outros amigos têm de analista, coordenador, gerente, vice-diretor, CEO. E sim, a gente precisa agregar coisas ao nosso serviço. Então, mestrado, doutorado, uma especialização e aprender a fazer coisas diferentes, né? O a mais, que vai fazer o diferencial como profissional. Então, se vocês tiverem a disponibilidade e interesse, façam, porque é um exame que você pode ser pago a mais, tá? Porque é um exame de especialista, nem todo mundo faz. Hoje em dia eu trabalho no LPCVET, ele é um centro de diagnóstico na Zona Sul, ele tem raio-x, ultrassom, cardiologia e o laboratório clínico. E eu também trabalho com traduções e freelance, serviços de freelance de traduções do inglês e português. Então, TCC, papers científicos, eu posso dar um auxílio nisso, eu presto esse serviço e deixei aqui o meu contato para vocês, tanto o WhatsApp, o telefone, como também o meu e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas, principalmente nesse começo, né, quando a gente vai treinar as lâminas, os laudos citopatológicos, eu não me incomodo de jeito nenhum de tirar dúvida e compartilhar conhecimento com vocês. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu respondo sim, tá bom? Então, nada como começar a nossa aula de hoje falando sobre a estrela da aula, né? A estrela principal, que são as células. O que são as células? As células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Tem seres vivos que são unicelulares e os pluricelulares, certo? Aqui na nossa tela a gente consegue ver uma célula muscular, também conhecida como miócitos. Quando essas células similares se juntam para exercer uma função, uma tarefa específica, elas vão ser classificadas como um tecido. Aqui na foto, um tecido muscular. A gente tem basicamente 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Qual que a gente vai focar mais na aula de hoje? O epitelial e o conjuntivo. A gente fala um pouquinho do muscular também, mas basicamente esses dois primeiros. Qual vai ser a função
do tecido epitelial. O tecido epitelial serve basicamente para revestimento e proteção, tanto dos órgãos internos quanto os externos, a pele, como por exemplo. Já o tecido conjuntivo, ele vai apresentar uma matriz extracelular, que é basicamente o que eu gosto de falar para os proprietários, é o cimentinho que une essas células, né? Então, o próprio nome já diz que o cimentinho ele vai dar uma estrutura aí, para a função de dar uma estrutura, um suporte. Exemplos de tecido conjuntivo. Tendões, ossos, o tecido adiposo também é considerado como tecido conjuntivo. Então, aí o suporte e estrutura. Já o tecido muscular, ele vai servir para movimento, a maior função dele. Através do sistema actina e miosina, ele vai fazer a contração e o relaxamento, e tem aí a sua maior função com essa. Alguns exemplos do tecido muscular são o cardíaco, o liso e o esquelético. Já o último sistema, que é o nervoso, sistema nervoso, ele vai ser responsável pela comunicação, pelo recebimento dos estímulos externos e internos. Quem faz parte do sistema nervoso? O cérebro, a medula espinhal, os nervos, enfim, e tem essa função, mas esse não vai ser o foco, os neurônios não vão ser o foco da aula de hoje, tá bom? Aí, dois ou mais tipos de tecidos, quando eles se juntam para uma determinada função, ele é considerado como um órgão, tá bom? Então, aqui na nossa figura, a gente começa com o miócito, os miócitos juntos formando o tecido muscular, e aqui a gente vê como exemplo a bexiga, que tem um tecido muscular também, tá bom? Que vai exercer uma certa função. Conjunto de órgãos, vários órgãos juntos exercendo atividades ou tarefas particulares, mas conectadas, similares entre si, a gente vai classificar eles como um sistema de órgãos. Aqui no canto da tela, a gente consegue ver diferentes tipos de órgãos com suas funções específicas, mas juntas elas vão estar relacionadas na tarefa que elas vão estar executando, como o sistema de órgão urinário, ok? Então, célula, tecido, órgão, sistema biológico. A gente vai focar mais o quê? Bem aqui nesse começo. Por isso que a gente entra naquele assunto da citologia ser um exame de triagem, porque a gente está aqui, ó, nessa ponta esquerda. Então, a biologia estrutural, o estudo das células é a citologia, o estudo do tecido, a histologia, já o estudo do desenvolvimento, a biologia do desenvolvimento entra na embriologia, e o estudo de tudo isso dos sistemas orgânicos, a anatomia. Quais os dois tipos de células que a gente tem? As eucariontes e as procariontes. Meu Deus, essa menina vai falar disso em pleno sábado de manhã chuvoso dessas células, que eu fazia maquete na época do colégio. Lembra que a gente fazia aquelas gelatinas que ficava, desculpa a palavra, um cocô, que a gente não conseguia diferenciar uma organela da outra e levava lá para aula de ciência. Mas eu juro que eu vou ser muito rápida com relação a isso, porque é realmente a base para eu falar de outras coisas, tá bom? As células procariontes, elas são mais simples, são células mais simples. Por quê? Porque elas não possuem núcleo. Um exemplo são as bactérias. Já as células eucariontes são células mais complexas, né? Elas formam os organismos pluricelulares, multicelulares. E esse vai ser o nosso foco, essas células, porque elas têm núcleo. As três estruturas das células eucariontes, que fazem ela tão mais complexa, são a membrana plasmática, formada por bicamada fosfolipídica, o núcleo, que é envolvido pelo envelope nuclear, contém ácidos nucleicos e proteínas com as informações genéticas.
E, por último, o citoplasma. O que forma o citoplasma? O citosol mais as organelas. Essas coisas feias aqui que a gente tentava fazer nas maquetes da aula de ciência no colégio, que ficava tudo molenga, tudo horrível, mas aquilo era para ser uma organela na nossa época. Então, o citoplasma é constituído pelo citosol junto com as organelas. Nossa, agora a menina vai falar sobre cada estrutura da célula e as organelas e o que elas fazem. Não, eu juro que eu não vou fazer isso, tá bom? O que eu quero ilustrar aqui para vocês? O estudo de algumas organelas é extremamente importante quando a gente fala na oncologia. Por quê? Vou dar alguns poucos exemplos para vocês, não vou falar de todos, fiquem calmos. Mas o citoesqueleto da célula, o que ele vai ser responsável? Ele é responsável por dar forma à célula, a junção e movimentação. Protuberâncias nessa estrutura celular, ela pode indicar grande malignidade em alguns tumores. E o que está mais relacionado com a movimentação do citoesqueleto? Os processos metastáticos, as metástases, né, dos tumores. Então, estudos oncológicos focam muito no citoesqueleto celular. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a membrana celular. A membrana celular, ela vai ser responsável pela comunicação da célula com o meio externo. O que é importante? Um estudo importante na área da oncologia com o citoesqueleto é a atividade dos quimioterápicos, como que eles vão entrar e se eles conseguem entrar nessas células tumorais. Então, o foco principal ali realmente é um estudo, um conhecimento muito detalhado de como a membrana celular de cada tumor funciona para o quimioterápico ser efetivo. As mitocôndrias, nossa, lembra quando a gente estudava mitocôndria do ciclo de Krebs, que até hoje eu não entendo, eu nem sei por que a gente estudava isso no colégio. Hoje eu tenho uma noção do porquê a gente estudava isso no colégio. Mas as mitocôndrias, elas são responsáveis pela fonte de energia da célula, de ATP, né? ATP é a energia. Estudos recentes, assim, com microscopia eletrônica, identificaram o TBT, que é um tipo de tumor venéreo, venéreo transmissível, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Ele se perpetua por muito tempo, entanto que o tratamento quimioterápico, por mais que ele, na maioria das vezes, seja bastante responsivo, ele é bem demorado, né? Esse tratamento. Não tenho tanta propriedade para falar de oncologia, mas eu sei que ele é um tratamento mais demorado. E eles foram descobrir, através da microscopia eletrônica, que essas células possuem muitas mitocôndrias, mais do que outros tipos de célula, de outros tumores. Então, é um fator que causa com que eles se multipliquem, se perpetuem por mais tempo, tá bom? Viu? Eu avisei que eu não ia falar sobre o ciclo de Krebs para vocês, mas outro aspecto importante das mitocôndrias aí na oncologia. Mais um exemplo, acho que um dos principais, é o núcleo que mantém ali o material genético, o controle do metabolismo celular através do DNA. E a gente sabe hoje que o câncer ele está diretamente relacionado com a genética, então nem preciso falar da importância dos estudos relacionados ao núcleo da célula, né? Através dele que eles vão estudar o potencial de proliferação desses tumores, entre outros fatores, ou apoptose também, mecanismos de apoptose, e avaliar a proliferação, basicamente. O complexo de Golgi, ele carrega algumas proteínas, entre outras funções, e a gente até consegue visualizar um pouco eles em alguns tumores, como os plasmócitos. Os plasmócitos, a gente vai ver que eles formam halos perinucleares, então, ao redor do núcleo, mais clarinhos. Ali a gente consegue identificar o complexo de Golgi,
tá? Então, alguns aspectos interessantes sobre as células e suas organelas, tá? O porquê é importante essas organelas agora. Agora, finalmente, depois a gente se formou do colégio, a gente descobriu para que serve, né? Tô brincando. É super importante. Então, no organismo, a gente sempre vai buscar a homeostasia entre as células e o organismo, né? O equilíbrio. Porém, nem sempre a gente vai ter esse equilíbrio. E é aí que entra as principais alterações celulares. Quais são as principais alterações? A gente pode classificar na morte celular, que é tanto a apoptose como a necrose. A apoptose é a morte programada dessas células, já a necrose é um mecanismo irreversível da degeneração. Quando você não consegue mais reverter a degeneração, você vai ter a necrose. Outra alteração são as neoplasias, a proliferação exacerbada das células, né? Que vão ter alterações proliferativas, como também displasia, metaplasia e hipertrofia. Hipertrofia, aumento do tamanho das células, displasia, alteração no formato, e hiperplasia no número das células, né? Os graus de diferenciação aí na neoplasia, só para a gente deixar um pouco claro esse conceito de pouco diferenciado e muito diferenciado. Não sei se vocês já conhecem, mas é legal ter claro isso na sua cabeça, porque assim, tumores pouco diferenciados vão estar muito longe da sua origem celular. E aí eles tendem a ser mais malignos, certo? Tumores bem diferenciados vão estar próximo das suas células de origem. Então, eles tendem a ser menos malignos, tá? Tendem mais para o benigno. A terceira alteração são os pigmentos, que é um pouco autoexplicativo. E aí a gente entra no processo de degeneração. As degenerações são alterações reversíveis e temporárias, um estado temporário ali da célula. E por último, a inflamação, que além das formas da classificação das origens das células neoplásicas hoje, a gente vai falar bastante sobre a inflamação. Eu não quero que vocês saiam daqui já laudando, fazendo exames citológicos, já laudando, liberando laudo. Essa não é a ideia. Mas quando aparecerem alguns slides, eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês fixem essa ideia por hoje, que já está ótimo. Já fico muito feliz com isso. Mas a inflamação ela pode ser dividida tanto em aguda como crônica. As crônicas na citologia a gente vai ver os macrófagos reativos, os mononucleares reativos. E os tipos celulares presentes na inflamação, elas vão dar um bom indicativo do da etiologia da inflamação que a gente está lidando. Então, por isso que é importante, além da gente reconhecer um processo inflamatório, a gente observar o tipo de célula que tem nessa inflamação, tá bom? E aí fora o sistema de diapedese, onde é a concentração dos leucócitos e do plasma ali no local da injúria celular, esse rolamento dos leucócitos, se eu não me engano, muito tempo atrás em patologia que a gente estudou isso, mas o rolamento dessas células até o local da inflamação, causando até um dos pilares aí da inflamação, que é o edema. Então, por que eu falei dessas alterações celulares? Porque são nos momentos de anormalidade que a natureza vai revelar os seus segredos. A gente precisa conhecer o normal, e aí, nos seus momentos de anormalidade, é que entra esse mundo fascinante da patologia para a gente. E aí, antes da gente falar sobre as células, a citologia oncológica, vamos falar um pouco das bases moleculares do câncer, que é um assunto muito amplo, não sou oncologista, mas acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aí como o câncer consegue se desenvolver. Basicamente por três fatores. Ele inativa genes supressores de tumor,
Dois, ele vai inativar genes que regulam a apoptose, como as caspases e as BCL2. E ele pode, o intuito dele é aumentar a sua proliferação. Ele quer se proliferar cada vez mais, criar ali seu microambiente gostosinho para ele fazer a festa, basicamente, né? Um gene interessante é o gene P53. Ele é considerado o guardião do genoma. O que, que esse gene vai fazer? Ele vai identificar qualquer alteração que a gente possa ter na célula e ele imediatamente vai reparar aquilo ou ele já vai falar para essa célula entrar em apoptose para ela não se proliferar, para as células estranhas não continuarem se proliferando. Então, imagino que uma mutação nesse gene, nesse guardião do genoma, do P53, pode ocasionar no corpo humano. Se eu tenho uma mutação do gene, ele não vai fazer a sua função que é para fazer, e aí vai ter uma falha no reparo celular, e, consequentemente, essas células que não eram para estar se proliferando vão se proliferar. Então, vai ter a iniciação, que é o dano dessa célula, a promoção, que é a proliferação dessas células, e, consequentemente, a progressão, que pode vir uma malignidade. Então, assim, tem muitas bases moleculares do câncer, mas eu só queria falar bem por cima o como eles conseguem se esquivar e criar os seus próprios mecanismos para se proliferar, para virar uma neoplasia. Então, o que é a citopatologia? É o estudo das células e suas alterações em casos patológicos, envolvendo uma avaliação morfológica celular para diagnóstico das doenças. É um estudo das células. Quais os objetivos desse exame? A diferenciação entre processos inflamatórios, hiperplásicos, que é o aumento das células, e os neoplásicos, tá bom? Monitoramento de recidiva local, identificação dos sítios neoplásicos e avaliação de resposta a quimioterápicos. Mas o objetivo principal mesmo é fazermos essa triagem para o médico veterinário. O médico veterinário, nesse caso, é o nosso maior cliente. O que é um exame de triagem? Nem sempre ele vai te trazer o diagnóstico conclusivo, né? Esse paper aqui, ele faz uma comparação entre a citopatologia por biópsias com agulha fina e histopatológico no diagnóstico das neoplasias cutâneas e subcutâneas de cães. Eu não sei o local onde vocês trabalham, mas é muito interessante se vocês conseguirem fazer essa comparação entre o exame citológico e o histopatológico. Ai, os dois não bateram, tá errado. Não, não tá errado. Hoje em dia a gente sabe que o histopatológico, nem o histopatológico faz um diagnóstico definitivo, a gente manda para outros exames mais complexos. Mas a gente ter essa avaliação, essa comparação na sua rotina de qual porcentagem que realmente bate, de 50% a 70%, até que é um valor alto para um exame de triagem, na minha opinião, tá? Então, esse paper é legal ler e você ter esse controle aí na sua rotina, até por seu próprio interesse para estudo também, o que você viu na célula, para ver o que poderia ser também outras conclusões no seu exame citológico. Quando um proprietário chega, nós coletamos, né? É um laboratório que a gente faz coleta também. E se você é a pessoa que faz a coleta e também faz a análise, eu acho que já é você já sai com uma grande vantagem. Cada um atende de um jeito, mas o que funciona, o que eu vejo que funciona bem para mim, para minha rotina, para o laboratório comercial. Porque aqui eu estou querendo falar um pouco de vocês sobre a rotina, sobre o que eu mais pego em laboratório comercial. Não vou falar tudo de todas as neoplasias e todos os exames citológicos, eu foquei mais no dia a dia, no que a gente pega mais mesmo, né? Primeiro a gente precisa pensar no simples, para depois ir para as coisas mais complexas.
Então, chega esse proprietário no laboratório, ele já está um pouco tenso, né? A gente percebe que ele está tenso. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já só quer saber se aquilo é um câncer ou não, se aquela formação que ele está vendo no seu bichinho é um câncer ou não. Então, o que, que eu falo? Vamos lá, vamos subir, fecho a porta da sala, do consultório, falo, deixa o bichinho solto, senta, que a gente vai conversar um pouquinho. Se vocês tiverem essa disponibilidade de horário, eu acho muito legal se vocês tiverem esse tempo na agenda para fazer isso. Demora assim, no máximo uns 20 minutinhos. Então, eu sento com ele, eu explico o que, que é a citologia aspirativa, eu falo, ó, seu veterinário explicou, o doutor, não falo nem seu veterinário, eu falo o doutor fulano, né, te explicou mais ou menos como que é esse exame citológico? Provavelmente até o veterinário explicou, mas ele esqueceu. Então, eu gosto de falar que a citologia é um estudo das células, que eu vou pegar uma agulha bem fininha, que eu vou entrar nessa lesão, fazer leves movimentos de leque, para tentar pegar células, o material que está dentro desta formação. Que sim, o animal pode sentir um pouco de desconforto, mas é completamente diferente da área humana. Biópsia, citologia de mama e de tireoide, a gente vê que fica aqueles roxos enormes na pele depois, mas no animal é diferente, é um pouco mais tranquilo a citologia. Então, eu explico a vantagem do exame, que é um exame rápido, que a coleta é muito prática, que eu não preciso de sedação ou anestesia, na maioria dos casos, quando a gente está falando de formações subcutâneas ou cutâneas. Ela é menos invasiva, porque eu vou usar uma agulha, e o custo também é muito menor. Porque se você falar que é um exame de triagem, eu estou aqui para triar se é um processo inflamatório, infeccioso ou neoplásico, maligno e benigno, por isso que a gente consegue fazer essa triagem também. A pessoa vai te questionar, então, mas por que, que eu não vou partir para a biópsia direto? Por que, que eu vou gastar dinheiro fazendo esse exame? Então, eu gosto de explicar essas vantagens. E nessa conversa, o proprietário, eu acho que já vai ficando um pouco mais calmo, e nisso, se não tiver na ficha dele, você já pode ir perguntando muitas coisas sobre o histórico do paciente. E rezar para ele falar a verdade, né? Não é aqueles tumores de mama de 15 centímetros com mias e falar, ah, nasceu ontem. Realmente, algumas neoplasias aparecem de um dia para o outro, mas tentar conversar e tirar o máximo de informações possíveis desse proprietário, para ele ver que você está lá para realmente coletar uma amostra representativa e juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça. Quais as desvantagens e desafios desse exame? A citologia, como a gente já falou, é um exame de triagem, para o médico veterinário saber com o que ele está lidando, qual vai ser o próximo passo dele perante ao nosso laudo. Ele nem sempre determina o diagnóstico. Ponto. Essa é outra coisa que eu gosto de explicar para as pessoas. Dois motivos que pode não ser conclusiva a nossa amostra é a contaminação sanguínea, que muitas vezes não tem jeito, alguns tumores são muito vascularizados, ou lesões até não neoplásicas são muito vascularizadas, vai vir muita contaminação sanguínea, isso atrapalha a nossa análise, e também alguns tumores, eles esfoliam poucas células, por conta daquele cimentinho que eu falei para vocês, do tecido conjuntivo, a matriz extracelular, que une tanto essas células que nem com aspiração, com uma seringa, eu consigo esfoliar essas células e colocar na minha lâmina. Então, eu explico essas duas particularidades para o cliente e eles geralmente entendem, sim. Ainda mais quando você usa essas palavras cimentinho, eles conseguem relacionar bem. Quando você mesmo coleta no laboratório, você já consegue ter uma noção se você conseguiu material naquela punção ou não. E aí, se você está em dúvida, você até pergunta para a pessoa: você está com pressa? Você consegue esperar uns 5 a 10 minutinhos para eu corar essas lâminas e aí ver se veio realmente material ou não representativo para uma boa análise. E a maioria topa. Eu acho que eu só tive 2 casos que eu não consegui esfoliar células de jeito nenhum, que mandou para o histopatológico,
e uma lesão era um mixoma, que realmente não ia descamar de jeito nenhum. Eu aspirei assim de todas as formas possíveis e não veio célula de jeito nenhum. E o outro era, eu não lembro direito o que, que era, mas nesses dois casos, por mais que eu tivesse o trabalho de coletar e tudo mais, eu não cobrei o exame, mas fica a critério de cada um. Porque você teve todo, você gastou seu tempo, você gastou material para coleta e tudo mais, mas não tem um certo ou errado. Eram clientes já, e eu achei justo, não que seja injusto você cobrar também, mas no meu caso, eu não cobrei essas lesões que eu não consegui material. Outra desvantagem, desafio, são as classificações histológicas e graduação. Alguns tumores a gente sabe que precisa de graduação, como o mastocitoma, e o histopatológico é considerado aí um padrão ouro para fechar os diagnósticos, né? A gente tem outros exames mais avançados hoje em dia, mas o histopatológico é um exame ótimo. Então, exames inconclusivos, a gente não consegue concluir nada, mas quanto mais informações históricas a gente tiver, ajuda. As neoplasias e os processos de reatividade são muito similares. Inflamações imitam muito processos neoplásicos. Isso a gente vai entrar depois e eu quero que vocês fixem bem. Porque se vocês começarem a fazer exames citológicos, vocês vão pegar células vocês vão pegar lâminas com processo inflamatório, e a primeira vez que você olhar um processo inflamatório, você vai cair para trás e achar que você pegou a neoplasia mais maligna do mundo. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um processo inflamatório crônico, eu bati o olho no microscópio e falei, nossa, isso daqui é muito do mal. E era um labrador, eu lembro até hoje, mas aí sentando com calma, analisando, você vai lembrando de tudo que você estudou na especialização, e aí você vai se acalmando, né? E as neoplasias indiferenciadas. As neoplasias indiferenciadas, elas estão tão longe das suas células de origem, a gente nem consegue não consegue saber de onde elas vêm, se são redondas, se são epiteliais, se são mesenquimais. A gente não consegue nem identificar, porém, a gente consegue ver que é um tumor maligno. Então, a gente fez a triagem ali para o veterinário, a gente sabe que é uma neoplasia e provavelmente ela é indiferenciada. Ou anaplásica, não tem muita forma. As indicações para um exame citológico. Então, você pode fazer o exame citológico em lavados, tanto traqueobrônquico como vesical. Em casos de efusões, a gente vai falar de efusões no final da aula. Linfadenopatia, aumento dos linfonodos, tanto focais como generalizados. Doenças metastáticas, lesões ósseas, porém, as lesões, eu estou colocando aqui as indicações de acordo com os livros, tá? Lesões ósseas na rotina do laboratório é muito raro você ter, até pela dificuldade do acesso, né? De você entrar com uma agulha, tem agulhas especiais, mas o acesso àquelas lesões são muito difíceis. Você pode até ter o raio-x ou uma tomo, que você possa ver uma janela onde você possa entrar com a agulha, mas mesmo assim é mais desafiador. E a maioria esmagadora são os nódulos cutâneos e subcutâneos. Todo nódulo merece uma punção. Sabe aquele ditado, vamos esperar para ver se cresce? Eu não sou dessa teoria, não, tá? Então, eu acho que todo nódulo cutâneo, todo nódulo merece uma punção. Eu lembro que uma grande amiga minha, que é patologista, falou isso para mim e ficou na minha cabeça. Aumento dos órgãos, as massas internas, porém aqui a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Precisa sempre ser guiado, o animal anestesiado ou sedado, o mínimo de manipulação possível para não ter tanto sangramento. E esses pacientes precisam ter sim os perfis de coagulação. Tá tudo certinho com isso, para você entrar com a margem de segurança maior possível nesses pacientes. Não sei se tem alguém aqui de imagem, mas sempre fazer guiado com esses profissionais essa coleta em órgãos internos. Procedimentos cirúrgicos,
e de necrópsias. Por mais que em necrópsia a gente mande várias peças para o histopatológico, com uma ferramenta mais rápida, a gente pode sim fazer as citos na necrópsia. E os procedimentos cirúrgicos. Tem procedimentos transcirúrgicos hoje em dia, que eles conseguem avaliar a margem ali na hora, ver se ainda tem mastócito, né, quando vai tirar um mastocitoma, se ainda resta na margem ali, alguns mastócitos. As mucosas, você pode fazer coleta de citologia nas mucosas. Líquor, líquor também não faz parte muito da rotina de um laboratório comercial, porém, ele não é difícil de fazer essa análise e tem um capítulo no livro da Cowell super informativo, claro, de como você fazer todo essa análise do líquor, tá bom? As provinhas que você tem, mas raramente, com relação à citologia, o líquor vai ter baixa celularidade, tá bom? Vão ter outros aspectos mais significativos. E a medula óssea que a gente pode fazer cursos inteiros só falando de medula óssea, mas também que não faz muita parte do laboratório comercial, tá bom? De patologia clínica comercial. Então, a gente vai focar mais nas outras indicações. Então, se a gente tem o aspecto macroscópico junto com a microscopia, a chance do seu exame ser sucesso é altíssima. Então, se você coleta e ainda faz análise do material, é muito bom. Ou se você só coleta e manda para outro lugar, esse patologista vai ficar muito feliz em poder falar com outro patologista que fez a coleta. Informações sobre o paciente, tudo, raça, idade, o histórico, da onde ele vem, se ele já teve, se ele já removeu outras formações pelo corpo, a suspeita do médico veterinário, descrição da lesão. Muitos veterinários não têm tempo para descrever a lesão, a gente entende essa rotina puxada deles, mas o que eu falo, se a gente tem bastante contato com o nosso o cliente, a gente fala, manda foto que já está tudo ótimo e depois, com o tempo a gente vai tirando mais dúvidas. O tamanho, o local é importantíssimo, porque o local ele vai te dar uma boa dica do tumor que você está lidando ou da lesão não neoplásica que você está vendo ali no microscópio. O tempo de evolução, a consistência, se ela é firme, se ela é macia, se ela é aderida, se ela não é aderida. Então, olha quantas informações você mesmo consegue obter se você fizer essa coleta, né? Então, se você não fizer, pergunta, entre em contato com o médico veterinário que fez. Se isso não for possível, descreve no seu laudo sempre, se você não coletou a amostra, você escreve que a amostra foi recebida e deixar bem claro que você não tem essas outras informações de local não informado ou punção de informação, ponto final. Se você não tem mais informação, deixe isso bem claro. Nem sempre é possível a gente entrar em contato com o nosso cliente, com o médico veterinário. Aqui é um exemplo de laudo, se você não tem tempo de preencher, fala para eles marcarem um X no cachorro que já está ótimo. Descrever um pouco da lesão é o mínimo e também preencher o cabeçalho, né? O nome, identificar essas lâminas já ajuda muito. Aqui é do histopatológico, mas ele serve também como um guia para citologia aspirativa. Os métodos de coleta. Eu sei que a Yara falou um pouco sobre métodos de coleta na aula dela, mas eu quero reforçar aqui para vocês na citologia, como uma introdução ao exame citológico. A CAF ou a PAF, que é a punção por agulha fina, ou a citologia por agulha fina, que é a mesma coisa, tá? Ela pode ser tanto por capilaridade, onde eu vou inserir a agulha e fazer leves movimentos de leque, e essas células vão esfoliar através da capilaridade. Nesse processo, muitas vezes eles falam que reduz a contaminação sanguínea. Nem sempre, mas na maioria das vezes ele pode sim reduzir a contaminação sanguínea. E a CAF ou a PAF, ela pode ser por capilaridade ou por aspiração. O que quer dizer por aspiração? Entrei com a agulha
por capilaridade, vi que não veio nenhum material na minha lâmina, eu vou acoplar a seringa e depois que eu entrar na lesão, eu vou fazer um movimento de aspiração para tentar esfoliar essas células que estão dentro dessa formação. Tem um videozinho aqui, depois a gente vai olhar juntos. Imprint ou decalque não é um método ideal, mas para algumas lesões a gente não tem outra possibilidade. Essas lesões em placa, muito ulceradas, precisa ser imprint. Imprint vem com muita contaminação, mas ele pode dar um norte aí no seu exame. Raspado ou escarificação é mais voltado para lesões secas. A escova ou suave, nunca esquecer de umedecer. O suave de algodão. Por quê? Porque se ele estiver seco, essas células podem grudar no seu algodão. E depois que eu umedecer esse suave e fazer a coleta do material, fazer um rolamento na lâmina, ao invés de pegar a lâmina e esfregar. Tem gente que faz isso, né? Quem não tem tanto conhecimento na, com relação à citologia, eles vão esfregar esse material na lâmina. Não, você precisa fazer rolar esse cotonete ou esse suave na lâmina. Ele é usado para tratos fistulosos ou os canais, como os canais vaginais. A escovinha eu nunca usei, eu acho que ela é um pouco mais incômoda, eu prefiro o suave, mas a escovinha também existe. Expressões, que é quase igual o decalque, você pode até usar expressão com papel filtro nessas lesões oculares, ela também é uma opção. O scraping, maior parte em necrópsia, mas você pode fazer escarificação, scraping, com uma lâmina na outra, com a ponta da lâmina, você pode escarificar algumas lesões. Não é o mais cômodo para o animal, mas ele é uma opção. Com o proprietário, alguns me perguntam, esses mais zelosos, mais preocupados, o que eles fazem em casa, porque eles acham que é um exame super dolorido, né? Você pode falar para eles fazerem compressão fria na lesão após coleta, se houver sensibilidade do paciente. Eu nunca ouvi falar alguém que tenha feito, mas se te questionarem, você vê que ele está muito preocupado, você pode dar essa dica sim. E aí, por último, os lavados, a minha rotina é maior com lavado vesical. Os lavados traqueobrônquicos eu só recebo de um lugar, de uma pneumologista. Nunca peguei processos neoplásicos nesses lavados dela, mas eu pego sempre ou materiais acelulares, que não tem células nenhuma, ou que tem processos inflamatórios como pneumonia e todos esses aspectos de uma lâmina com processo inflamatório. Mas esses lavados, por exemplo, vesicais, vai sondar o animal, tirar a urina, você pode mandar essa urina para urinálise, que eu acho ideal, e depois que você tira, você vai fazer uma lavagem com uma solução salina. Basicamente, introduzir esse líquido e depois tirar. Ai, quanto? O quanto você conseguir pôr para tirar. Você não vai conseguir colocar 10 e aspirar, né? É muito pouco. Então, colocar mais e causar esse turbilhonamento lá dentro para descamar mesmo, descamar essa formação que você quer ter uma maior compreensão, estudar melhor, né? Essa formação que você viu no ultrassom e você quer esfoliar as células dali. Então, o lavado é um ótimo método para isso. Aqui uma figura bem clássica da citologia por aspiração com a seringa, né? Então, a gente vai entrar, deixa eu ver se eu consigo. A gente vai entrar aqui na lesão, fazer leves movimentos de leque em várias direções e, ao mesmo tempo, puxando o êmbolo da seringa, certo? O que é importante? Quando você for sair dessa lesão, você soltar esse êmbolo, ele vai voltar. Aí sim você sai dessa lesão, desacopla a sua agulha da seringa, desacopla da seringa, encho ela de ar de novo, acoplo a agulha de novo e depois eu deposito esse material na minha lâmina. O
que acontece? Se eu estiver citoaspirando essa formação e por acaso eu sair dela ainda puxando o êmbolo, o que vai acontecer? Todas as minhas células vão parar aqui, ó, no canhão da agulha. Isso não vai ser legal. Então, por isso que depois que você terminou de fazer a aspiração, você soltar esse êmbolo antes de entrar nessa lesão. A gente vai ver rapidinho um vídeo aqui. E outra coisa que eu queria falar para vocês dependendo do tamanho da lesão, a gente coletar de mais de um lugar. Lesões muito grandes, é legal você entrar tanto por aqui, como por aqui, e aqui embaixo. Escolher basicamente 3 locais diferentes para você pegar, para você entrar e ter uma amostra mais representativa. E também explicar para o proprietário, não é que você errou e precisa entrar de novo. É quanto mais material você tiver, melhor, mais representativo e fidedigno vai ser o seu exame. Aí eu coloquei um link aqui para vocês, vamos ver se funciona, de um vídeo. Hello, welcome to the Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory YouTube channel. Você pode até mandar esse vídeo para os seus clientes. Os materiais básicos que a gente usa, pode tanto usar a agulhinha cinza como a roxa também, e em alguns casos até a de insulina, informações que escolhiam bastante. Aqui, primeiro, por capilaridade, ela não acoplou a seringa, ela só está entrando na lesão e fazendo movimentos de leque. Ô, Pri, Oi? acho que o pessoal não viu o vídeo, não. O vídeo. E não tá. Acho que ele não apareceu. Poxa, para mim tá aparecendo aqui. Então, eu vou parar o vídeo e qualquer coisa eles clicam no link, né? No link, tá Sim. bom? Mas ficou claro aqui a explicação pela foto? Para mim, sim. Então, perfeito. Qualquer coisa vocês perguntam. E Eu esse vou mandar esse link no rápido. grupo deles. Eu mando o link aqui, que aí depois Tá eles bom, olham no intervalo, tá bom? perfeito. É da Universidade do Kansas. Obrigada por avisar. Nós. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, desculpa que não deu certo, para mim estava dando, vocês entram aqui nesse link, mas eu acho que como a maioria é da área da patologia, tem uma visão bem clara aí de como faz o exame de citologia aspirativa, tá bom? Mas esse vídeo é legal. Thank you for tuning into the Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory YouTube channel. If you have questions about this video or any of our services, please visit us at www.ksvdl.org. Aqui alguns materiais de coleta. Aqui tem o citoaspirador no canto inferior da foto. Não sei se ele chama de Valerie ou Valerier, enfim. É pouco utilizado, eles usam mais na medicina humana, eu acho meio que um trambolho. Mas é legal assim para você fazer, acho que talvez inspiração por medula, me corrija se eu estiver errada aí, Yara. A escovinha vaginal que eu falei para vocês aqui, gosto mais do suave. A escovinha de madeira, a espátula de madeira também eu não uso, mas é interessante umidificá-la antes. Suas lâminas, importante o quê? Identificação das lâminas. E quanto mais material você tiver, melhor. Vai sem medo na coleta. Vai sem medo na coleta e vai sem medo para laudar o seu exame. Aqui o papel filtro para lesões oculares, que eu comentei com vocês. As agulhas mais utilizadas. A lâmina de bisturi para lesões secas. Outras agulhas mais específicas para punção. O porta-lâmina, que vai ser o ideal para você mandar essas lâminas para o laboratório. Tem gente que manda uma lâmina colada na outra, né? Não sabe que existe o porta-lâmina. Vai chegar para você com essas células totalmente degeneradas e fora de forma. E se tiver líquido na formação que você puncionou, enviar também esse líquido tanto na seringa como em tubos para o laboratório. Se for líquido, é legal refrigerar também. Aqui a gente consegue ver alguns tipos de lesões. E você, com a prática,
vai definir qual método de coleta você vai usar para cada lesão. Aqui, por exemplo, na foto da vagina, a gente sabe que a coleta de citologia vaginal é feita com o swab umedecido. A gente vai entrar de forma perpendicular, quando sentir uma barreira, a gente vai virar paralelo e entrar um pouco mais com o swab. Isso vai causar um pouco menos de desconforto na fêmea. A técnica de imprint aqui de tecido, provavelmente numa necrópsia. Aqui a exposição do pênis por inteiro. Eu acho que é uma lesão de TVT. As lesões de TVT, elas são em aspecto de couve-flor. E além de sangrarem muito, são lesões que você olha e já fala, isso daqui vai sangrar bastante. Ela tem esse aspecto de couve-flor. E olha a importância de expor o pênis inteiro, porque não estava aqui na ponta, está bem na base a lesão. Então, você sabe que é uma lesão que provavelmente vai sangrar bastante, tá dolorida, talvez um imprint seja legal nesse sentido. Aqui a foto do meio, uma lesão mais seca, então a gente vai fazer raspado, tentar coletar as escamas dessa lesão. Esse é um caso que eu peguei do hospital público, um gatinho que tinha tantas lesões em pina de orelha quanto oculares e nasal. As lesões dele eram em placa. Faz sentido eu entrar com uma agulha numa lesão em placa? Não faz muito sentido. Ou falar para o veterinário, faz um tratamento para tentar tirar essa inflamação e retorna. A gente acha que realmente um tratamento vai adiantar para uma lesão desse naipe com mais de um ano de evolução? Não vai adiantar muito, né? Então, a gente tenta evitar esses lugares mais inflamados. Eu lembro que nesse caso eu tentei fazer uma asepsia, uma limpeza, e tentei coletar mais das bordas da lesão. Eu também vi um aumento aqui mais para cima, que era mole, e eu consegui entrar com a agulha assim. Então, nesse caso, eu até associei 2 métodos para coletar esse material desse paciente. E quando foi para histopatológico, realmente fechou como o carcinoma espinocelular. E o modo mais clássico, as formações subcutâneas, né? Os famosos botõezinhos. Você pode tanto entrar, que vai ser a maioria esmagadora da sua rotina de coleta de citologia, entrar com a agulha tanto por capilaridade como por aspiração. O que é legal a gente saber? Com a experiência, você vai avaliando qual método você vai escolher para coletar o seu material. Quanto mais material você coletar, melhor. E se você quiser associar mais de um método, melhor ainda. Algumas requisições até podem vir. Eu quero que você colete de tal forma. Você segue o que a requisição pediu, né? Se for coerente, mas você pode associar outros métodos para sua análise que você julgar que seja melhor também. E aí você especifica no seu laudo. Fiz tanto o imprint como também uma aspiração por agulha fina. Já a confecção das lâminas. Assim que a gente retira esse material da formação e acopla na seringa, eu vou jogar o material aqui na lâmina e com a outra lâmina por cima fazer o esfregaço. Os patologistas estão acostumados aí com o esfregaço e a gente sabe que quanto mais essas células tiverem uma espaçada da outra, aqui principalmente na cauda, mais fácil será a nossa leitura. E também tem casos que a gente recebe material assim, onde a pessoa até depositou o material que ela coletou na lâmina, mas ela esqueceu de fazer o esfregaço. Então, como essas células vão ficar uma amontoada em cima da outra? Então, mas eu coloquei, eu sei que veio o material, mas você esqueceu de fazer o squash. E tem que falar para elas que o squash precisa ser feito imediatamente. Porque depois que esse material seca, você não vai ter como espalhar ele na lâmina. Então, explicar direitinho isso para o seu cliente. Ou até ir na clínica dele para demonstrar, e assim ele aprende melhor também. Aqui eu coloquei um asterisco de quanto tempo a gente deve arquivar esse material.
Alguns lugares falam de 5 anos, outros falam 10 anos. Eu sei que para histopatológico é indefinido o caso, ainda mais os casos positivos. Porém, as lâminas elas vão perdendo a coloração, né? 5 anos, a gente já sabe que com 2 anos já perde a coloração, então imagina com 5. Mas acho que por lei você tem que arquivar aí as lâminas por uns 5 a 10 anos. Então, aqui a gente vê uma foto das lâminas. E como vocês acham que essas lâminas ficam quando a gente vai analisá-las no microscópio? Aqui no canto esquerdo, a gente consegue avaliar que todas as células estão espaçadinhas uma da outra. Eu consigo avaliar como elas estão dispostas, o núcleo, o citoplasma, as características do citoplasma e do núcleo. Já aquela outra lâmina que a pessoa esqueceu de fazer o squash, esqueceu de espalhar a lâmina, a gente só vê basicamente uma contaminação sanguínea intensa. Pode ser que tenha grupos celulares aqui no meio? Pode ser, mas como está uma em cima da outra, eu não consigo fazer essa identificação, não consigo identificar nada. E aí, nesse caso, você pede uma recoleta, se possível. Nesses casos, eu não cobro, tá bom? Tem gente que cobra, mas eu acho que dá essa opção para a pessoa fazer essa recoleta e enviar novamente o material para você. Aqui eu já não vou falar de todas as colorações, mas só um material para vocês terem aí para estudo, que existem diversos tipos de coloração. O que eu uso mais na minha rotina é o panótico. O tipo Romanowski, as colorações tipo Romanowski são as mais utilizadas, né, as mais comuns. São as lâminas secas ao ar. Porém, alguns corantes vão ser usados para visualizar características ou agentes infecciosos de uma melhor forma. Então, o Ginza vai avaliar melhor a leishmaniose, ter uma visibilidade maior da leishmaniose, a toxoplasmose e até algumas neoplasias. Já o corante ácido periódico de Schiff, o PAS, ele cora legal os fungos. O gomorigrocó, esporotricose. Quer dizer que eu não consigo ver essas estruturas no panótico? Consegue também, mas essas são colorações mais específicas para esses tipos de agente, tá? Os Zionilson, são aqueles que podem curar aqueles bacilo-alclastos resistentes, a micobactérios, Zionilson cora legal. A Ocean Blue, a criptococose, Fontana Masson, os melanomas. Por que esse é legal? Alguns melanomas podem não ter pigmento. E aí, com o Fontana Masson, a gente pode visualizar melhor esses pigmentos, que a gente não conseguiu visualizar com os outros corantes. Mas realmente tem melanomas que não têm pigmento, são amelânicos. É o grande coringa aí da citologia, a gente vai falar um pouco dos melanomas. E o azul de toloidina, que cora os grânulos dos mastócitos, mastocitoma. Tá bom? Então, aqui só algumas colorações. O Papa Nicolau, ele não faz tanta parte da nossa rotina veterinária, mas ele foi amplamente usado na medicina humana, até hoje, e eu sei que ele é muito trabalhoso, mas ele dá um resultado legal, porque ele vai curar as diferentes colorações das células, representam os ciclos, né, as diferentes etapas do ciclo estral. Acondicionamento do material. As lâminas sempre dentro dos portas-lâminas, separada uma da outra, nunca colar uma na outra. Tubos, seringas, a formação que eu funcionei tem líquido, é importante sim enviar esse líquido para o laboratório também. Eu gosto de enviar na seringa já. Eu vedo bem essa seringa e mando só na seringa. Eu gosto de receber material assim também. Mas você pode também colocar em tubo de DTA e tubo seco. Eu prefiro o tubo de tampa branca ao invés desse tubo com ativador de coágulo de tampa vermelha, tá bom? Refrigerar ou não. Quando é o material líquido, eu gosto de refrigerar. Por quê? Porque as células em meio líquido, elas têm a tendência de degenerar com mais facilidade.
E outra coisa importante, manter longe suas amostras de citologia do formol, porque até o vapor da formalina, ela vai degenerar essas células. Então, nunca mandar uma peça de formol, uma peça de histopatológico junto com as lâminas. É separado, é bem, de preferência, bem longe um do outro e tudo fechadinho, bonitinho. Aqui eu coloquei alguns livros que eu baseei as minhas aulas também, e eu acho que são livros legais para consulta do dia a dia. A Citopatologia Veterinária Diagnóstica é um livrinho bem pequenininho e barato, do Fabrício e outros colaboradores. Ele é muito básico, ele é muito fininho também, e ele é só assim para consulta mesmo. Eu acho que ele tem uns resumos legais de cada capítulo, são capítulos bem curtinhos, e ele aborda temas mais relevantes também. O Atlas da Haskin, o que eu acho ótimo dele é que ele tem fotos de lesões nos animais, na macroscopia da lesão, a foto de citologia e também alguns com o histopatológico. Ele não foca tanto na informação do texto, porque ele é um atlas, mas ele traz muitas figuras, o que é uma ótima ferramenta de estudo. O diagnóstico citológico e hematológico de cães e gatos da Cowell, eu gosto bastante, ele já é um livro, eu acho que talvez, não sei se seja considerado antigo hoje em dia, mas ele só traz mais o aspecto citológico, ele não tem fotos da macroscopia da lesão, mas ele tem muita foto de citologia, o foco dele é citologia também, e ele traz um pouco dessa parte de hemato, traz um pouco de urinálise também, e nele que eu falei para vocês que vai ter também um pouco de medula óssea e análise de líquor, tá? Eu acho que se você quer seguir a área de citologia, se aprimorar mais, ele é um livro muito bom de ter. Já o Comprehensive Cytopathology, ele é um livro humano, mas é um livro que tem figuras muito legais também. O Manual Diagnóstico of Cytology Dog and Cat também é outra opção. Então, eu deixei aqui para vocês verem, e que as minhas figuras e informações são baseadas bastante nesses livros. Outros sites para estudos eu deixei aqui para vocês, mas a maioria são de faculdades, tanto de Londres, de Londres, como alguns estados nos Estados Unidos, das universidades de veterinária. Se você entrar nesse site, vai ter muita informação, e aí você tem que fazer uma triagem na área da veterinária e depois na área de patologia e citologia. E por mais que seja em inglês, dá para entender, eles trazem, não muitos, mas alguns relatos de caso legal. Só esse Cytology for Vet Techs tem uma parte mais técnica desse exame, esse Western College, mas são todas universidades de referência. Então, outro local legal de estudar, de procurar informações, de sair um pouco da caixinha. Os periódicos veterinários, que estão sempre se atualizando, mas o maior deles é o Veterinary Pathology. Mas tem outros. O Cancer Cytopathology eu acho que é mais voltado para a área humana. E as bases de dados, Scopus, PubMed, Google Scholar, também tem a base de dados da USP, que você pode fazer uma busca mais detalhada lá. E agora eu não estou lembrando, porque faz tempo, né, que eu fiz esses trabalhos de conclusão, mas tem outros sites que eles até ajudam a abrir uns papers que nem estão tão disponíveis assim. Depois eu vou lembrar o nome e eu passo para a Yara, que ela passa para vocês também.